Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, podcast do jornal Estado de Minas, que debate as principais notícias e os bastidores do poder aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil. Essa é a nossa edição do dia 25 de julho de 2025. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui com meu colega de editoria, Bruno Nogueira. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. É um prazer estar de volta ao Política em Pauta. E com Denis Lacerda, repórter da editoria de multimídia aqui do jornal, que vem falar um pouco pra gente sobre a quantas anda e qual que é a viabilidade do projeto do Tarifa Zero para os ônibus aqui de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bruno. Obrigado quem nos assiste. Bom, vamos fazer aquela rápida escalada aqui dos temas do nosso programa de hoje. No primeiro bloco a gente vai falar sobre uma semana quente ali na porção mais ao norte do estado de Minas Gerais, porque na quinta-feira, ontem, o presidente Lula esteve em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, para um evento sobre educação quilombola, né? Fez ali anúncios de investimentos, mas também, é claro, comentou a conjuntura atual da política mineira, nacional e, por que não, internacional, já que estamos vivendo em tempos de ameaça de tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Também ali na parte mais ao norte de Minas, em Januária, Matheus Simões também esteve num evento ali, né, da Copasa, falou um pouco sobre a política, pediu novamente a unificação da direita. A gente vai falar um pouco sobre esse posicionamento do vice-governador, mas também do governador Romeu Zema, que nessa semana teve aí o anúncio de que no dia 16 de agosto, né, na convenção de 10 anos do Partido Novo, vai lançar sua pré-candidatura à presidência da República. No segundo bloco, a gente vai falar sobre os impactos da sobretaxa de 50% às importações brasileiras aos Estados Unidos, já anunciada pelo presidente Donald Trump para começar em agosto, com um estudo da FIENG, a Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, determinando ali mais ou menos como é que vai ser o impacto para o país e também para a indústria mineira em relação a essa medida anunciada já pelo presidente americano, que pode ou não começar a partir do mês que vem. No terceiro bloco, aí sim a gente fala sobre a Tarifa Zero em Belo Horizonte, um projeto de lei que tramita dentro da Câmara Municipal. A gente já comentou aqui, tramita bem devagar, com tempo, né, para a sociedade comentar. E nessa semana o Jornal Estado de Minas publicou, matéria do Denis e do Vinícius Prates, uma matéria mostrando como um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que o impacto para a folha salarial das empresas bancarem esse projeto que garante a gratuidade nos ônibus da capital mineira seria bem pequeno, né? Não seria um impacto significativo para poder garantir aí Belo Horizonte como a primeira capital do país a não cobrar passagem no seu transporte público. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o primeiro bloco, né, que Lula veio a Minas Gerais. Eu queria já começar com uma pergunta mais macro, Bruno, para a gente poder fazer essa análise. A gente, durante muito tempo, comentou aqui no jornal e na imprensa de Minas Gerais de uma forma geral que Lula passou todo o primeiro mandato sem vir ao Estado, né? O Estado importante, o principal Estado que reflete os resultados eleitorais do país. Em 2023, ele não pôs o pé aqui em Minas Gerais. Em 2024, ele já, né, ampliou a sua presença, e agora em 2025 a gente está em julho e é a quinta vez que o Lula vem a Minas Gerais, dessa vez ao Vale do Jequitinhonha. Já é um indicativo tanto da postura de que o presidente anunciou que colocaria mais o pé na estrada, visitaria mais o Brasil, mas também demonstrando a importância eleitoral que Minas Gerais tem. Afinal de contas, no palanque dele ali estavam peças importantes, incluindo o Rodrigo Pacheco, senador e nome preferido pelo PT para concorrer ao governo de Minas em 2026. Claro, no primeiro ano o presidente Lula aí teve muito uma postura de focar na agenda internacional. Ele viajou muito, ele foi para vários eventos, ele queria colocar o Brasil de volta na mesa de negociação internacional, que é um pouco que a gente vai tentar ver agora como funciona com o governo Donald Trump, né? No primeiro mandato era o Biden ainda, o presidente dos Estados Unidos, e agora com essa mudança, um governo mais desalinhado, mais hostil. Então o presidente teve essa postura no primeiro mandato. Agora parece que em 2025 ele realmente está voltando os olhos para casa dele, para Minas Gerais, o Brasil inteiro, ele vai muito ao Nordeste. Chama realmente a atenção, né, que ele é a quinta viagem para Minas Gerais em 2025. Em 2024, se eu não me engano, foram 4. A primeira, não lembro mais ou menos o mês, mas foi para Belo Horizonte. Foi 8 de fevereiro. De fevereiro, bem no início do ano, para anunciar investimentos grandes do PAC em
Minas Gerais, no estado, né? Foi um grande evento com ministros, né? Praticamente tudo que tinha de investimento do governo federal foi anunciado naquela ocasião. Exatamente. E é o que você falou, Bernardo. Minas Gerais é um estado muito importante em termos eleitorais. O presidente ele já deixou público a intenção de concorrer de novo no ano que vem. É o segundo maior colégio eleitoral, atrás apenas de São Paulo, né? Então o presidente aí marca presença em um território, inclusive, que o governo do estado é hostil a ele, né? Hoje o que a gente tem é um cenário de rompimento total das relações, a não ser em termos mais técnicos ali, quando a gente fala da dívida do estado, mas é mais também entre o Ministério da Fazenda e o governo do que o presidente Lula e o governador Romeu Zema, né? O governador Romeu Zema, inclusive, que esse ano, se eu não me engano, não foi em nenhum evento, praticamente, né? Nem o vice-governador Matheus Simões deve ter ido um ou outro. O Zema vai nesses eventos que são mais... que não são eventos do governo federal, né? Ele foi, por exemplo, nas agendas de Ouro Branco e Betim, que foram agendas dentro de indústria, né? No anúncio de investimento na Stellantis, também na Gerdau, em Ouro Branco. Então, é também um ambiente que está mais protegido ali para o governador Romeu Zema, né? Não é um evento aberto à militância do PT, Exatamente, é um evento que aí vai ser vaiado, por exemplo, provavelmente. Exato, ele se resguarda nesse sentido, né? Mas, mesmo assim... A gente lembra que essa última oportunidade, né, foi marcada por troca de farpas entre os dois no próprio palanque, né? Então o Zema falou antes, deu alguns recados velados ali ao Lula, o Lula respondeu logo depois. Como você falou, eles não perdem nenhuma oportunidade de se cutucar, e acho que o Lula ter vindo tanto a Minas Gerais é uma resposta a isso também, né? Uma resposta à forma como o governador Romeu Zema diuturnamente critica, ataca o governo e agora com uma postura cada vez mais de candidato. Né? Exatamente. Inclusive o governador Romeu Zema vai lançar a pré-candidatura agora em agosto, né? E ele escolheu São Paulo para lançar essa pré-candidatura, né? Cara, o estado maior, mais importante. Chama atenção também o local que ele escolheu, que é o prédio da Câmara Americana de Comércio no Brasil, né? A AmCham, nesse momento de tensões. Pode-se esperar que com o tarifaço a presença de Lula em Minas ela se torne ainda mais intensa? Porque Minas é um dos estados cotados a ser mais prejudicados por conta da taxação dos minérios, taxação do aço, e ainda tem esse fato, que é um governador que é oposição ao Lula e que, de certa forma, demonstrou uma certa simpatia com a ideia do... Não simpatia, mas justificando o tarifaço, como se fosse responsabilidade do governo atual. Acho que faz todo sentido o presidente voltar os olhos para a agenda nacional, justamente para tentar manter a popularidade dele, que a gente viu que estava caindo, agora com o tarifaço, a resposta do governo já deu uma melhorada um pouco na popularidade do presidente. Então aí tem essas agendas mais intensas, são agendas de investimento, de anúncios de investimento, mas que o discurso dele é sempre mais voltado para o âmbito nacional geral, né? Acho que vale citar que o governo vai anunciar investimentos em educação indígena e quilombola, né? O governo pretende... se eu não me engano, construir 250 escolas no Brasil inteiro, nesses territórios, né, investindo mais ou menos 1 bilhão. E em Minas Novas, lá de Jequitinhonha, inclusive vai ter um Instituto Federal quilombola, né? Então, assim, teve esse caráter técnico também. Mas o discurso do presidente Lula é sempre muito popular, muito eleitoral, né? Ele fala, por exemplo, do Donald Trump, que o Trump, fazendo referência ao jogo de truco, né? O Trump trucou, o Lula diz que vai pedir 6, né? Fazer assim, olha, tô te desafiando. Assim. Vamos ver. Acho que o presidente ele acerta em intensificar as agendas por Minas Gerais, principalmente porque nesse momento tenso de negociação é importante o Estado. Eu acho que pode ser uma resposta ao tarifaço, mas é também, desde já, essa intensificação uma resposta ao governador, né? Porque... não sei como é feita essa agenda do Lula, né, o que eles levam em consideração, mas o Romeu Zema, a gente já mostrou aqui, já discutiu várias vezes, do último ano para cá, ou do último ano e meio para cá, ele intensificou demais as críticas ao governo federal. Ele, obviamente, sempre foi um opositor, mas nessa tentativa de se fortalecer nacionalmente como o antipetista maior, né, do país, ele tem feito comentários, ele tem se comportado como um comentarista, né? Então, a cada situação que acontece, ele aproveita para poder fazer algum tipo de crítica à forma como o governo federal se comporta, assim, em relação a qualquer assunto mesmo, assim. Então, ele
talvez não queira perder esse terreno, né? A gente sempre lembra aqui que desde a redemocratização, né, todos os presidentes eleitos venceram em Minas Gerais. É o único estado onde isso ocorreu no Brasil, né? Não existiu até agora um caso em que um presidente não foi o mais votado aqui no estado e repetiu essa dominância no país. E, além disso, é um resultado muito parelho ao percentual das urnas nacionais, né? A variação máxima, eu me lembro em 2022 que a gente fez, era de 2 pontos percentuais entre quem venceu em Minas, a forma como venceu em Minas e a forma como venceu no Brasil. Então, eu acho que não perder esse terreno aqui é muito importante, porque em 2022 ele já ficou bem próximo, né? Muito. Foi uma diferença, assim... Menos de 1%, se não me engano. Menos de um ponto percentual entre Lula e Bolsonaro. Então, ele realmente precisa voltar as atenções aqui no momento em que, domesticamente, quem domina a política é absolutamente avesso à atuação do governo federal. E vale lembrar, né, só para a gente passar pelo Matheus Simões, que esteve em januário, que se em algum momento a gente já tratou o vice-governador aqui como uma figura refratária a esse discurso beligerante do Zema, mais uma moderado. postura mais moderada. A gente lembra, inclusive, que em uma das participações do Matheus Simões com o governo federal em Uberaba, foi Uberaba ou Uberlândia, foi no Triângulo Mineiro, com o ministro dos Transportes, Renan Filho, foi super cordial, né? Os dois trocaram elogios, né? Foi uma postura realmente que até chegou a chamar a atenção de tão afetuosa a relação entre os dois. Mas ele já abandonou esse personagem há alguns meses, né? Inclusive, nos bastidores a gente sabe que ele trocou... A ideia seria que ele tivesse uma equipe de marketing político à parte da do governador Romeu Zema. Essa ideia já desmoronou também. Ele já está junto ao Renato Pereira, que é o contratado do Partido Novo para gerir a pré-campanha de Zema. Então, o Matheus Simões cada vez mais cola essa ideia muito antipetista. E uma vez que ele vai ser o incumbente na campanha pelo governo de Minas em 2026, se houver a manutenção desse discurso mais agressivo, é muito provável que ele tenha eco também na disputa presidencial. Então, como o Lula e o PT e a esquerda, de uma forma geral, não tem uma figura já estabelecida para a disputa do governo em 2026, Matheus Simões sai muito na frente, e junto dele Cleitinho ou Nicolas Ferreira, que podem ser outros candidatos à direita também. E o Lula vir aqui também tem esse papel, né? Porque ele sabe que à medida que essas figuras vão se consolidando e esse discurso vai ficando cada vez mais enfático, a possibilidade de que ele perca eleitores aqui é real. Exatamente. É uma coisa que o PT e os membros do partido dizem muito, que o partido tem que ter um palanque forte no Estado, né? Porque você bem falou que em 2022 a disputa já foi muito apertada, menos de um ponto percentual, e o presidente tinha até um palanque consideravelmente forte, com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disputando o governo do Estado, o Alexandre Silveira disputando o Senado. Então, assim, deu para segurar essa onda bolsonarista, né? Mesmo com o Calil perdendo no primeiro turno, em Belo Horizonte deu para segurar ali nessa região metropolitana, que é onde tem mais eleitores. E agora é um jogo totalmente diferente, né? Parece, porque o governo Zema, as pesquisas mostravam um governo mais bem avaliado, né? Ganhou em primeiro turno do Calil, e intensificando esse discurso antipetista, que é um discurso fácil em Minas Gerais, porque o governo Fernando Pimentel teve muitas dificuldades, por exemplo, a manter o salário em dia, a manter o repasse aos municípios, que é uma coisa que interessa muito aos prefeitos. Praticamente prefeito nenhum apoiou o Alexandre Calil, se eu não me engano. Todos estiveram mais ou menos ali com o Zema, né? Porque isso é algo que mexe muito com a realidade dos municípios. Você atrasa repasses para a saúde, repasses para a educação. Claro que tem a questão da dívida. Como que a dívida vai impactar ano que vem? É uma questão a se pensar. A questão do Matheus Simões chama a atenção, né, que ele também, coincidentemente ou não, escolheu uma região mais afastada também para fazer um evento no mesmo dia. Né? Ele foi ao norte de Minas anunciar investimentos para captação de água e irrigação de agricultura. O agro, que é dá para dizer, um opositor ao governo Lula, né? O agro não caminha junto com o PT. É mais difícil para o agro ter essa relação. Apesar do Plano Safra sempre bater recordes, né? Mas aí o agro também
joga outros argumentos de que a política fiscal compromete os juros. É um setor muito ideologizado. Exatamente. Também, né? Não tem tanta argumentação técnica nesse tipo de antipatia que existe entre o setor e o Lula. Exatamente. E o que a gente vê atualmente no Senado já é uma pré-campanha, né? O vice-governador chega e diz assim, olha, se o presidente Lula quer vir a Minas Gerais dizer que o Rodrigo Pacheco é o candidato dele, nós temos que lembrar que, são palavras do Simões, que o PT destruiu Minas Gerais. Uhum. Então ele está sempre tentando agora ligar o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD, que é um nome de centro, mais centro-direita do que centro-esquerda. Cabe a gente lembrar algumas medidas do Pacheco do passado, como aumentar a pena para vários crimes quando presidente do Senado. Ele encabeçou aquela proposta de lei também para aumentar a pena para posse de drogas, no momento que o STF discutia a descriminalização. E ele também foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte, se não me engano, em 2016, justamente tentando ser um contraponto à esquerda. Exatamente. Ele era um dos candidatos mais à direita naquele momento. Sim. Então, quando a gente tem um candidato de centro, mais centro-direita, o vice-governador Matheus Simões tenta ligar essa imagem do Pacheco com Lula. E é uma imagem que o Pacheco não tem feito mais tentativas de desassociar. Ele vê a público dizer que ele aceita o apoio do Lula, que não tem problema nenhum o PT apoiar ele, e que ele seria feliz com esse apoio porque é o presidente. Então, assim, o Rodrigo Pacheco está no momento em que ele tem que tomar uma decisão, né? Porque ele ainda não deixa claro que ele quer ser candidato, mas ao mesmo tempo ele participou de 3 eventos com o presidente Lula em Minas Gerais nos últimos 40 dias. Uhum. Né? Ele esteve em Mariana no mês passado, Mariana em Contagem. Ele discursou em Contagem, discursou ontem também, e não fez nenhuma menção à disputa ao governo. Ele fez mais uma defesa à atuação dele em questão dos ataques do 8 de janeiro, né, dizendo que ele tem orgulho de ter sido presidente do Senado, que deu posse ao presidente Lula, que ajudou o presidente Lula a efetivamente ser o presidente, né, contornar toda aquela situação. Então ele já dá sinais de que ele está mais alinhado com o PT. E ele diz claramente, estaremos juntos em 2026. Algumas pessoas entendem como um sinal de que ele está deixando claro que ele vai ser candidato, outros que ele vai apoiar o presidente Lula na tentativa de reeleição, o que é uma coisa que talvez desagrade, por exemplo, o PSD, né, que é o partido dele, que o Gilberto Kassab tende a estar de outro lado, né? Isso é interessante que você lembrar de como o Matheus Simões tem se referido ao Pacheco, que faz parte também dessa guinada dele à direita e a colar com o discurso do governador Romeu Zema, citar cada vez mais o senador Rodrigo Pacheco. E faz sentido, né? Porque quando ele determina e encara um alvo, ele também se coloca como a figura diante da qual os outros candidatos de direita devem circular. Ele quer ser esse nome da unificação da direita, ele fala isso repetidas vezes, né, desde aquele café da manhã que ele teve com o jornalista, todas as oportunidades públicas de comentar o cenário eleitoral, ele fala sobre isso, diz que já tentou dissuadir o Cleitinho da campanha, o Cleitinho num primeiro momento se silenciou, mas depois falou que não vai desistir, se for o que o povo quer, está se aproximando de Nicolas Ferreira, né, tem participado de eventos junto do deputado federal, que também é um dos cotados, e é um nome com bastante, né, recall eleitoral aqui no estado. Então ele faz isso como uma forma também de encontrar na política atual, né, onde você precisa de determinar um adversário, não só nas urnas, mas também de ideias, ele tenta o tempo todo colar Pacheco a Lula, tentar colar Pacheco à esquerda, e não só à esquerda, mas a essa esquerda demonizada, que é a direita brasileira, ou a extrema direita brasileira, que cooptou praticamente todo esse campo, quer passar o seu eleitorado. Então, o cenário do Pacheco é muito interessante, né? Porque todas as forças alheias a ele tentam puxar ele à esquerda. Na verdade, o Lula tenta puxar ele à esquerda e o Simões tenta empurrar ele à esquerda. Não só o Simões, né? Como todo o bolsonarismo de uma forma geral. A gente lembra que no último domingo, por exemplo, teve manifestação na Praça da Liberdade, e a pauta, mesmo antes da definição do Alexandre de Moraes para que houvesse o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente, era fora Lula, fora Moraes e fora Pacheco.
O Pacheco é persona não grata entre o bolsonarismo. O Pacheco é uma das autoridades que o governo americano anunciou a retirada do visto. Isso é muito importante também, porque isso dá uma chancela internacional a essa sanha entreguista dos brasileiros que preferem ser governados por Trump do que por Lula. Então, todas essas forças empurram o Pacheco à esquerda, ao passo que Lula tenta atraí-lo à esquerda e o PT mineiro, de uma forma geral, também. E ele fica ali tentando desviar de todas essas forças, né, de todas essas balas. E o que a gente tem visto nas últimas ocasiões é que ele tem se mostrado menos resistente, pelo menos. Ele não chega no palanque e faz um discurso eleitoral. Acho que isso nem é da... Não é do feitio dele, né? Não é da característica dele. Não é da característica dele. Ele é um cara muito institucional, né? Assim, tem um discurso até um pouco burocrático. Mas é bem o que você falou, porque ele tem essa aversão do bolsonarismo, né? O bolsonarismo rejeita o Rodrigo Pacheco de todas as maneiras. Eu acho que ele não vai conseguir mais se colocar como um cara de centro se ele quiser ser eleitoralmente viável, né? Não, nem de centro, nem de direita mais. De direita hoje ele já era. E hoje, a figura dele é uma figura de centro-esquerda e esquerda. Pelo menos para o eleitorado de direita, extrema-direita. Cabe entender se ele vai querer abraçar essa persona, né? Porque a gente sabe, as eleições as pessoas usam essas máscaras, né? Eles se vestem do que for conveniente eleitoralmente, não tem nenhum problema nisso, isso faz parte do jogo, né? A gente pode lembrar do próprio Calil, ao lado do Lula no palanque, contra o Zema, e 2 anos depois, junto ao de Zema, para apoiar Mauro Tramonte aqui na prefeitura de Belo Horizonte. Então, isso faz parte do jogo. Então, tem que ver o quanto o Pacheco está disposto a entrar de cabeça nessa jogatina. Eu acho que com tantos ataques à figura dele, não tem mais muito para onde ele correr, né? Inclusive, ontem ele disse outra coisa no discurso, que ele tem orgulho de não ser, entre aspas, traidor da pátria, né? E fazendo uma referência ao 8 de janeiro. Diz que o 8 de janeiro não foi... Ao tarifaço, dizendo que o 8 de janeiro não foi um passeio no parque, né? Que foi efetivamente uma tentativa de golpe. É ver o que acontece com o Rodrigo Pacheco, né? Porque ele tem soa muito difícil. Ele me lembra um pouco o próprio Geraldo Alckmin, que também era essa pessoa que tinha um discurso muito institucional, uma pessoa que se colocava como direita, mas hoje é o vice-presidente na chapa do Lula. Imagino que talvez seja um paralelo que a gente possa tentar encontrar entre os dois. É um bom paralelo e assim, a gente vai falar do Alckmin, né? Vamos. Mais no segundo bloco, mas para adiantar, ele é um cara que se mostrou um trunfo importante para o governo Lula nesse momento agora. Né? Então, demorou 3 anos para ele ser valorizado como essa frente ampla. Era uma das grandes críticas, né? Principalmente de uma visão mais liberal do governo Lula, dos liberais que apoiaram o Lula contra o Bolsonaro, de que a tal frente ampla que elegeu o Lula estava totalmente escanteada dentro desse governo. Né? A gente não ouve falar, por exemplo, da Simone Tebet, que teve uma quantidade de votos importante no primeiro turno. Foi a terceira colocada e foi a primeira a vir a público e dizer que apoiaria o Lula no segundo turno. Ela ganhou um ministério, mas ficou meio escanteada. E é um ministério importante, inclusive. O Alckmin também tem um ministério importante, é o vice-presidente. Mas agora, enfim, vamos falar mais disso. Mas só para a gente fechar o primeiro bloco, Bruno, vamos falar sobre esse anúncio. Né? No dia 16 de agosto, a gente vai ter então o Zema em São Paulo, anunciando que a sua pré-campanha à presidência da República. Como é que você vê essa situação e como que você acredita que pode impactar o governo de Minas Gerais? Claro, a pré-candidatura do governador Romeu Zema é natural, porque o governador de Minas Gerais sempre tem essa possibilidade, né? A gente fala, o governador Romeu Zema não é tão conhecido fora do estado, não tem talvez tanto carisma para disputar a presidência, mas ele lançar a pré-candidatura é colocar seu nome na mesa de negociação. Você não vai negociar uma chapa se você não é nem pré-candidato. Então, por exemplo, quando teve esse anúncio por parte do Novo, né, teve muito também aquela questão de que o Romeu Zema procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria conversado com ele, avisando que ia lançar sua pré-candidatura, né, e que o Bolsonaro teria sinalizado, ok, falando assim, não tem muito o que eu fazer, é justo, é bom que tenha mais candidatos da direita no primeiro turno. Bolsonaro com outras preocupações. Com tornozeleira já, então, enfim. Outro Bolsonaro, né, e agora ele não pode mais manifestar tão publicamente, né, ele não pode usar rede social, então
O governador Romeu Zema, ele sai na frente, assim, no sentido de que, sendo governador de um estado tão importante como Minas Gerais, ele talvez já tenha alguns votos aí para negociar, né? Porque, vai lembrar, ele foi eleito em primeiro turno, tem um governo mais ou menos bem avaliado aí. Agora, como que ele vai negociar esses apoios? Como que ele vai consolidar essa candidatura dele? Porque, vai lembrar, é uma pré-candidatura, ele pode retirar o nome no futuro. Depende muito do que as pesquisas vão dizer, né, eu acho. A priori, a visão que eu tenho do ponto de vista doméstico dessa decisão, desse evento, pensando nos simbolismos, né, a partir de agosto, é que Zema também, com isso, consegue, enfim, ter até, inclusive, uma percepção geral da população de que está entregando o governo a Matheus Simões. Exatamente. Ele não é oficial, obviamente, ele vai seguir como governador, vai seguir participando dos eventos, vai se licenciar provavelmente só ano que vem, né? Só no prazo, né, máximo, acho que é mais ou menos em abril, que tem que, a lei eleitoral determina o que eles chamam de descompatibilização, né? Isso, mas assim, de qualquer forma, ele já está se anunciando, olha, galera, eu tô pensando em 2026, o que ele já estava pensando há muito tempo. A gente já mostrou aqui em algumas matérias, né? Matéria que eu fiz com o Vinícius, que fala sobre redes sociais, mostra como a participação digital do governador está cada vez mais voltada para os assuntos nacionais do que para os assuntos domésticos. E uma outra matéria que a gente fez olhando as agendas em eventos privados, né? Então, eventos que o Zema é chamado para participar como palestrante, para poder dar opiniões políticas e não opiniões como chefe do executivo estadual. Mais da metade desses eventos aconteceu fora de Minas Gerais. Então, assim, ele já está realmente nesse caminho. E a oficialização da pré-candidatura chancela, né? Oficializa que a partir de agosto o Zema vai olhar para fora de Minas Gerais com muito mais carinho do que para dentro. E então, para mim, isso é, pelo menos nessa primeira percepção, é o impacto simbólico disso, tanto que a gente está preparando agora para domingo um balanço do que foi a relação interna na política do Zema, né? A gente fez um levantamento de todos os projetos enviados pelo governador à Assembleia Legislativa desde o seu primeiro ano, em 2019, para poder ver o que foi aprovado, o que foi arquivado, quanto tempo ele demorou para aprovar seus projetos. Vamos ouvir os deputados para poder fazer uma avaliação de como foi o governador Romeu Zema. Sai no domingo, convido a quem está nos ouvindo a acompanhar também, mas porque eu acho que é um marco simbólico de que a gestão de Zema efetiva dentro de Minas Gerais vai se esmaecendo ao ponto de que o Simões vai controlar de fato toda a gestão aqui da cidade administrativa. Esse recado ele vai tanto para Minas quanto para todo o Brasil, porque agora ele sendo oficialmente, digamos, pré-candidato, o nome dele sempre estará nas pesquisas de intenção de voto, os veículos nacionais vão passar a dar mais atenção ao que ele fala, justamente porque agora existe essa chancela. Exatamente. No ator vai fazer em São Paulo. Essas questões dos eventos que ele tem feito ao longo do Brasil todo chama atenção que ele também sempre escolhe eventos empresariais em estados muito importantes em termos eleitorais. A gente fala de São Paulo, a gente tem falado do Distrito Federal, Brasília e também Rio Grande do Sul. Ele tem ido muito esses estados. Santa Catarina também vai. Agora, se ele quer ser esse cara da direita, acho que ele começou um pouco mal, porque essa semana ele também teve uma treta ali com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele disse que o Eduardo Bolsonaro, na questão do tarifaço, arrumou um problema para a direita brasileira, né? Dizendo que é um problema não só econômico, mas também o discurso muda um pouco, né? E o Eduardo Bolsonaro criticou forte o governador, né? Eduardo Bolsonaro, que também é cotado. Ele pode ser um dos candidatos, caso o pai dele autorize, né? A gente tem essa coisa também no clã Bolsonaro. Dizendo que, olha, o governador está mal informado, que o governador está alinhado ali com os interesses financeiros de uma certa elite e tudo mais, sempre defendendo o pai mesma dele. Crítica que ele fez ao Tarcísio. Exatamente. Outro cotado forte também com o governador de São Paulo. Se não é ser de direita defender os interesses de uma certa elite industrial e financeira... nada mais né? Pelo amor de Deus, né? O Eduardo Bolsonaro arrumou um problemão, não foi pro Zema e pro Tarcísio. Ele arrumou um problemaço pro Brasil, né? Que tá refém
do pai dele. Ou a gente dá anistia pro Bolsonaro, ou a gente vai ter que lidar com o tarifaço do Trump. É o que ele fala repetidamente, né? O réu confesso Eduardo Bolsonaro, deputado do Texas. Então, assim, eu acho que o Zema vai escapar dessa bala com facilidade. Assim. Com certeza. Depende Mas muito qual porque linha vocês acreditam que ele vai seguir? Porque a impressão que eu tive é que o Zema ele deu uma guinada pro bolsonarismo. Quando ele se totalmente. candidatou em 2018, ele tentou ser uma figura meio moderada, tanto que ele só fez citar o Bolsonaro no último debate e tudo, mas ele recentemente estava fazendo várias publicações nas redes sociais, assim, desesperadamente pedindo anistia, usando inteligência artificial para poder... E ele continua assim, só que isso eu acho que o não vai Bolsonaro mudar. ele tem essa coisa mais bem ideológica, né? Ele não tem outra pauta. A pauta dele é o pai dele e ele vai defender isso da maneira que for. Direita, né? Essa que é a minha questão. Assim, né? Talvez o bolsonarismo esteja entrando nessa junto com ele, sabe? Eu acho que é um momento de separar a direita e o bolsonarismo, e o campo do Bolsonaro. Né? Eu acho que é uma oportunidade inigualável, né? Assim, como eu já disse na última edição aqui do programa, uma oportunidade única de mostrar que é capaz de andar com as próprias pernas, né? Mesmo que alinhado a todas essas pautas, né? E eu acho que ele não vai se desvincular dessas pautas, mas ele ainda é governador do estado, né? Então, assim, vamos já ir para o segundo bloco, aproveitando essa discussão. Acho que só para citar, a direita tem outros pré-candidatos já também. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Sim. Então, sim, é uma disputa, tá? Que são mais moderados em relação a esse alinhamento com o Bolsonaro. Exatamente. E tem o Tarcísio também. Tem o Tarcísio que é cotado, não diz que vai ser, nem que vai ser, só que o Tarcísio já é muito mais alinhado, né? Agora, vamos para o segundo bloco, então, para poder falar sobre esse estudo da FIENG, porque... Né, no momento a água, né, chegou no pescoço do pessoal, a gente está chegando em agosto, e com agosto chegando, o Trump não dá indicativos de que vai negociar com o Brasil tão cedo, o tarifaço está cada vez mais próximo de se tornar uma realidade, e por isso a indústria do Brasil, de uma forma geral, está desesperado tentando encontrar vias de negociação. E nesse sentido, né, as figuras que lideram as federações, no caso de Minas, o Flávio Rosco, que lidera a FIENG, ele tem mudado a sua postura. A gente já falou aqui na última edição com a Alessandra, que ele tá um cara muito menos ideológico, né? A FIENG fez um estudo muito interessante sobre o impacto do tarifaço no longo prazo, no Brasil e em Minas Gerais. Como é que eles fazem isso? Eles não consideram apenas a taxação. A taxação é o ponto principal, claro. Mas eles consideram como o Brasil pode perder investimentos, como o Brasil pode perder mercado com outros países, como o Brasil pode ver uma invasão de produtos no seu mercado interno também, porque vai dificultar não só as exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas as importações. O Brasil também é possível perder mercado ali, sabe? Fica mais difícil negociar com as empresas americanas. A FIENG estima que o PIB de Minas Gerais em 5 a 10 anos, pode cair 21,5 bilhões. Isso é 2% do PIB do Estado. Isso é um impacto muito grande para o país, para Minas Gerais, e isso pode resultar na perda de 187.061 vagas de emprego, formais e informais, justamente por isso. Algumas empresas talvez tenham que reduzir suas operações, algumas podem até fechar. Então, é um impacto muito severo em Minas Gerais, que tem os Estados Unidos como o principal exportador, o principal destino de muitos produtos importantes, como café. Minas Gerais é o maior exportador de café, é o maior produtor. A gente fala do Brasil, mas se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. O Brasil é o maior produtor do mundo, né? Exatamente. E se Minas Gerais fosse um país, seria maior do que o Brasil, inclusive, se a gente retirasse. Então, tem uma questão muito importante nisso, porque se o Minas Gerais perde o mercado consumidor de café nos Estados Unidos, para onde vai esse mercado? Minas Gerais já vende para os outros países, não tem muito para onde ir mais. Já vende para a Europa, já vende para a China. Quando a gente conversa com alguns produtores, eles falam muito da Ásia, sem ser da China, mas da Coreia e do Japão, que é um mercado que tem crescido também. No Brasil,
essa queda no PIB seria de 175 bilhões de reais, que representa uma retração de quase 1,5 percentual. É algo muito severo em 5 e 10 anos. Então, o Brasil precisa negociar essa tarifa. Não tem jeito de falar, 50%, assim, não tem como. O estudo é interessante porque esses números são no caso de o Brasil decidir não retalhar. Se o Brasil decide retalhar, aí explode uma guerra comercial. A FIENG tem estimativas para a questão de o Brasil retalha com 50% e os Estados Unidos respondem aumentando a taxa para 100%. Aí o Brasil responde de novo aumentando para 100% também. E é outro estudo. É outra coisa que vai acontecer. As perdas no Brasil chegam a quase meio trilhão, então, assim, ultrapassa meio trilhão, 600 e poucos bilhões. Em Minas Gerais, mais de 100 e poucos bilhões também. Então, assim, o governo federal tem que correr atrás. A gente fala muito que o impacto é local em Minas Gerais, mas quem é responsável por essa negociação não tem muito o que fazer. É o Ministério da Indústria, do Desenvolvimento e do Comércio, hoje chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e o Ministério das Relações Exteriores. Quem tem que conversar são eles. Os estados, o que eles tentam fazer é proteger os seus produtores. São Paulo, por exemplo, anunciou abrir linhas de crédito. Isso é uma solução. Em Minas Gerais, o vice-governador Matheus Simões criticou como que o Itamaraty e o Ministério da Indústria têm lidado com essas negociações. Disse que também já estuda medidas paliativas para segurar esse primeiro impacto. Porque se a taxação realmente acontecer, Donald Trump tem essa tendência de recuar, é agora em agosto, né? E essas medidas são todas a curto prazo, né? Não tem como garantir linha de crédito para 5 anos. Para 5, 10 anos. É complicado. Mas eu acho interessante que esse estudo tenha sido feito pela FIENG agora e amplamente divulgado, né? A gente sabe como funciona isso, né? Eles atuam junto aos meios de comunicação, procuram, e a gente divulga porque realmente é muito importante esse tipo de análise. Mas demonstra, do ponto de vista político, uma preocupação muito grande da FIENG, né? Quando o Flávio Roscoe tem se mostrado essa figura que vai olhar tecnicamente para o problema. Ele era um cara que se aproximava muito da ideologia e da política nos seus discursos anteriores, mas desde a carta de Donald Trump está se colocando como um cara que defende a indústria, que é o seu papel, a sua função, muito tecnicamente, né, com dados, com números que mostram os impactos que isso pode ter. E ele se encontrou justamente com o Geraldo Alckmin, né? O que mostra essa necessidade de ter contato com quem vai fazer essa negociação, né, Bruno? Corroborando com o que você disse, corroborando também com o que o Denis já tinha falado, que o Geraldo Alckmin, nessa situação do tarifaço, ele se apresenta como o cara do governo Lula capaz de lidar com a situação de forma sóbria, né, tranquila. Pois é, ontem ele solicitou uma agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi o encarregado dessa questão, justamente para a gravidade pelo prazo curto, né? Essas entidades, FIENG, Fiesp, têm tido essa postura porque, apesar da justificativa do presidente Donald Trump não ser uma justificativa técnica, porque ele manda na carta que ele está taxando o Brasil por causa do julgamento do Bolsonaro, por causa do julgamento das Big Techs. Ele distorce o dado de que os Estados Unidos teria superávit, né? Déficit, isso, né? Na balança comercial com o Brasil, né? Que é o contrário. Os Estados Unidos têm um lucro de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos no comércio. Então, essas entidades elas estão correndo atrás. O Fábio Roscoe foi ao encontro do vice-presidente e justamente porque eu falei do café, mas a indústria também é muito afetada porque Minas Gerais exporta muito ferro para os Estados Unidos. Muito ferro, aço, é um estado minerador, obviamente, né? Então ele acredita que que essas empresas produtoras de ferro, de aço, de outros produtos manufaturados, são altamente competitivas no mercado e tem os Estados Unidos como destino de 80% dessa produção. Os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com 12% dos produtos brasileiros indo para lá. A princípio parece um número baixo, 12%, mas é um impacto muito grande para a indústria isso, né?
Então ele disse que essas tarifas podem inviabilizar muitas dessas operações. E ele disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou que está trabalhando, né, para reduzir essas tarifas e, se não for possível, o governo brasileiro quer adiar o início dessa cobrança, né, para talvez tentar mais tempo de negociação, que geralmente tem acontecido com as negociações com outros países. Mas é aquilo, geralmente a questão com os outros países, o Donald Trump tem uma justificativa técnica. Para o Brasil, ele tem uma justificativa política, uma tentativa de interferência no poder judiciário. Então, essa é até uma das questões do estudo, porque o estudo ele é muito técnico. Ele trata sobre realmente o impacto baseado em tecnicidades. Só que justamente a proposta do tarifaço ela surgiu ideologicamente, tanto que aquilo que foi a justificativa técnica, ela até é questionada. Porque o Trump alegou que o tarifaço seria para justificar um certo descompasso entre a economia, entre a política econômica entre o Brasil e os Estados Unidos, sendo que os dados mostram que, na verdade, os Estados Unidos têm um superávit na balança comercial com o Brasil. Todos os dados técnicos e avaliações econômicas relacionadas ao tarifaço, né, escancaram, gritam que ele não faz nenhum sentido. A própria carta dele, né, como o Denis está falando, a única parte que ele faz uma justificativa totalmente econômica, ela está errada. Então, assim, as outras questões são questões discutíveis, né? Se o Brasil está interferindo na liberdade de expressão de empresas americanas aqui, por conta das redes sociais, das big techs, se o Brasil está fazendo uma caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, é tudo discutível do ponto de vista político e ideológico, né? Por mais que delirante que possa ser essa discussão, é uma discussão que está em aberto. Então, por isso que é difícil, né, para Flávio Rosco, para a Fiesp, para o Geraldo Alckmin sentar numa mesa e querer esperar de lá uma resposta que seja sóbria, né, que seja baseada em números, baseada em uma relação de multilateralismo, né? Olha, vai ser ruim para os Estados Unidos também. Exatamente. Ter que se abster dessa quantidade de produtos que eles importam do Brasil. Vai ser horrível para o Brasil, mas tem impacto lá. Não faz muito sentido você querer atrapalhar uma relação que é superavitária, né? Então, é complicado porque você está lidando com a imprevisibilidade de quem tomou a decisão baseado em questões alheias a toda a parte econômica. Então, a gente faz toda essa conversa aqui, mas no final das contas o que vai ser decidido não está sendo baseado nessa questão mais pé no chão. Talvez um dos outros únicos pontos técnicos é que o presidente Donald Trump disse também na carta que as empresas brasileiras que queiram se situar nos Estados Unidos seriam bem-vindas, assim. Posteriormente, ele também fala um pouco sobre a questão do Pix, por exemplo, dos meios de pagamento eletrônico, que já também é outra discussão. Da pirataria. Da pirataria, que, enfim, causa um atrito ali na relação comercial. Talvez, mas coisa pequena, né? E aí fica difícil negociar. Uma das coisas que o Roscoe também disse é que o governo brasileiro precisa tomar algumas medidas para proteger o mercado nacional. E aí o governo brasileiro já tentou acionar a OMC, mas é aquela coisa também. A gente está tratando de um país que todas as relações multilaterais são desprezadas, né? Os Estados Unidos acabou de sair de novo da Unesco, que é a Organização da ONU para a Educação. Então, os Estados Unidos talvez não se importe tanto com o que a OMC possa falar, e tem que ver qual que é o poder da OMC nisso. Mas talvez para a indústria brasileira seja importante medidas antidumping, contra concorrência desleal de outras empresas que podem tentar se aproveitar disso internamente dentro do Brasil, né? A FIENG e essas entidades reclamam muito da concorrência da China com o aço chinês entrando no país, né? Então, são vários pedidos que tem, mas é muito difícil negociar nesse momento. Vamos ver os próximos capítulos, né? Eu acho que, assim, politicamente seria interessante que, né, mesmo Zema, Tarcísio, a direita de uma forma geral, aproveitar essa oportunidade de se descolar dessa coisa delirante. Assim. Eles não vão fazer, e não tenho esperança de que façam, mas deveriam, né? Porque afeta muito o país, né? Afeta emprego, afeta economia. E se a gente está falando de uma direita liberal, faz sentido que a gente deixe de lado nossa atividade industrial, nossa atividade de exportação, em prol de uma única causa, que é a anistia Jair Bolsonaro.
eu acho muito importante, porque quando a gente começar a falar sobre possíveis retaliações, e eu já tenho lido muito por aí, que as possíveis retaliações são descritas ou traduzidas como a declaração de guerra tarifária, ou a declaração de uma guerra econômica por parte do Brasil. A minha opinião é que essa visão é uma visão completamente descabida dos fatos, né? Porque se o Brasil anunciar uma retaliação, o Brasil vai estar abrindo uma guerra econômica, a guerra está aberta, né? Anunciou. Eu acho que é uma questão de que a gente possa ter uma forma de responder a uma medida completamente descompensada, autoritária, predatória, né? E que afeta o Brasil, não do ponto de vista só do executivo. Determina, por exemplo, que o executivo, que é quem comanda as questões econômicas do país, faça uma ingerência sobre outro poder, que é o poder judiciário, que é independente. Isso é a premissa básica da Constituição brasileira. Então, a gente aceitar que a gente vive num país, né, soberano e com as suas próprias regras, poder pensar na retaliação. Isso não significa abrir uma guerra, né? Porque a situação vai piorar com a retaliação, o Bruno já trouxe aqui, obviamente, mas a gente não pode perder de vista por que isso tudo começou. Né? Isso tudo começou com uma chantagem. Uma chantagem que está relacionada à anistia ao ex-presidente. O que o presidente Lula Esse é um disse. preço que a gente está disposto a pagar para o Bolsonaro não ser preso? Exatamente. O Brasil está disposto a pagar esse preço? Todo o Brasil. Não só os não bolsonaristas, não só a esquerda, mas a indústria está disposta a pagar? A direita está disposta a pagar? Não é nem ser preso, né? A questão dele ter um julgamento correto. Ele tem que ser julgado pelo que ele fez. Ele está sendo julgado. Ele está sendo julgado pelo que ele fez. O que os Estados Unidos quer é que o Brasil pare de julgar um cidadão brasileiro. Ele está sendo julgado como todos os outros, com direito de defesa, direito do contraditório, tudo. Essa narrativa de que o STF esteja perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas vão até discutir isso, mas tecnicamente nada mostra isso, né? As decisões são embasadas, tem parecer da Procuradoria-Geral da República, tem investigação da Polícia Federal, que são instituições independentes também, não são instituições que se relacionam totalmente, assim. Muito difícil, né? É o que o presidente Lula disse ontem, né? O Brasil quer conversar, o Brasil quer negociar, mas os Estados Unidos não quer. Então, tem muito o que fazer. Vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos e das próximas semanas aqui no Política em Pauta. Com certeza isso vai ser muito discutido. Olha, só pra gente dizer, né? Já que a gente tá falando de próximos Política em Pauta, uma inédita edição do programa sem propaga, hein? Sem propaga. Vou falar a palavra aqui só pra gente não passar em branco. Exatamente. Deixar o marco. Propaga foi citado. É porque a Assembleia tá de recesso. Até tem notícia, né? Tem. Se a gente abrir aqui no jornal da semana, obviamente tem notícia sobre isso, mas a gente comenta mais na semana que vem, porque vamos pro terceiro bloco para poder falar de tarifa zero. Aí uma medida, um projeto que está tramitando na Câmara Municipal em meio a tantas discussões inócuas, né? A gente pode ter 2 dias, datas comemorativas no mesmo dia. A gente pode ter dia do legendário, a gente pode financiar a parada LGBT, a gente tem que ter o dia sem camisinha, o dia com camisinha. Tanta bobagem. Agora incentiva a Bet, Incentiva a que vamos falar também. No meio disso tudo, a gente tem um projeto importante, um projeto que afeta muito a população e que pode ser revolucionário, né? Colocar Belo Horizonte no mapa brasileiro como a primeira capital sem passagem de ônibus, sem passagem de transporte público. E o Denis vai falar para a gente aqui sobre essa matéria que ele escreveu na quarta-feira, que mostra que existe já um estudo da UFMG que corrobora com os estudos já feitos pelo Tarifa Zero, os movimentos que corroboraram tecnicamente com a produção desse projeto de lei, né, que é assinado por mais de 20 vereadores de Belo Horizonte, começou ali com a Isa Lourenço, do PSOL, que mostram que o principal ponto de discussão dessa questão, que é o financiamento que viria das empresas em Belo Horizonte, não teriam realmente um impacto real na folha dessas empresas. Como é que é esse estudo, Denis? E como é que está andando essa ideia do Tarifa Zero em Belo Horizonte? Pois nos últimos anos, mobilidade se tornou talvez o grande assunto da política belo-horizontina, muito por conta dos aumentos das tarifas cada vez maiores a cada ano e que chegaram num ponto onde é insustentável para muitas pessoas conseguirem bancar o seu deslocamento.
era para o assunto, e está sendo o assunto em mobilidade, a questão do novo contrato das empresas de ônibus, que a atual concessão se encerra em 2028, mas agora, no meio desse caminho, entrou uma nova pauta, que tem unido esquerda e direita, tem sido uma pauta suprapartidária, que é a questão da tarifa zero. Como o Bernardo bem citou, esse projeto, caso aprovado, Belo Horizonte seria a maior cidade do Brasil e a primeira capital do Brasil a ter o fim da cobrança das passagens nos ônibus, o fim das catracas nos ônibus, e é um assunto suprapartidário, mas ainda existe uma certa resistência das pessoas, especialmente pela falta de esclarecimento sobre como que isso seria bancado. E a proposta desse projeto é de que a maior parte do que hoje é utilizado, o que é utilizado com Vale Transporte, seja substituído por uma taxa que será cobrada das empresas estabelecidas na cidade. Então, cada empresa pagaria uma taxa por funcionário. Essa taxa, nesse estudo, ela é de R$ 185, um pouquinho maior do que o que está no projeto de lei, que é de R$ 169. E essa taxa ela iria subsidiar a maior parte do custo da tarifa de ônibus. Porque hoje a tarifa de ônibus em Belo Horizonte, a tarifa em si, aquilo que as pessoas pagam nos ônibus, ela hoje custeia apenas 26% do transporte coletivo. A maior parte ou vem do subsídio que é pago pela prefeitura e que se tornou uma política pública, ou então vem do Vale Transporte que as empresas pagam para os funcionários. E a ideia é que o subsídio continue por parte da prefeitura e que as empresas paguem a passar essa taxa por funcionário. Essa taxa ela seria cobrada a partir do 10º funcionário, a partir do 10º vínculo empregatício. Isso significa que empresas com 9 funcionários ou menos deixariam de pagar Vale Transporte e empresas que tenham mais de 10 funcionários, uma empresa que tem 15, ela pagaria apenas do 10º funcionário para frente. Uma empresa com 200 empregados pagariam do 10º funcionário para frente. E então assim, já haveria uma desoneração, digamos, das empresas pequenas, que têm poucos funcionários, elas deixariam de ter esse custo de Vale Transporte, e para as pessoas teria duas desonerações. A primeira é que ela não teria mais a cobrança do 6% em cima do Vale Transporte, aquele desconto na folha salarial, isso não teria mais. E essas mesmas pessoas, elas, fora do deslocamento do trabalho, o ônibus que ela pegue no fim de semana, o ônibus que ela pegue para ir para uma faculdade, para ir buscar o filho na escola, ou para ter acesso a serviço de saúde, ou até mesmo para gastar no comércio, gastar com lazer, ela deixaria de ter essa cobrança, a tarifa seria zerada. E esse estudo está sendo feito com base numa expectativa de aumento de demanda também. Porque em todas as cidades onde foi implantado tarifa zero, cidades pequenas que foram implantadas, houve um aumento da demanda. As pessoas passaram a utilizar mais o transporte público, as pessoas passaram a deixar o carro em casa para poder usar o transporte público. E hoje o transporte público de Belo Horizonte ele é orçado anualmente em 1,7 bilhão. E esse estudo ele é feito com base numa expectativa de aumento que pode chegar a aumento de 20% na demanda e com aumento de custo chegando até 2 bilhão. Ou seja, mesmo que haja um aumento de demanda que é esperado que ocorra, esse estudo ele mostra isso, que é possível bancar isso com essa taxa de R$ 189 por mês de cada funcionário das empresas a partir do 10º funcionário. Alguns setores, o estudo ele é detalhado nesse sentido, que alguns setores eles teriam um aumento na folha salarial maior, outros menor, expectativa, claro. Mas no geral a expectativa é de que a folha salarial no município de Belo Horizonte, ou seja, tudo aquilo que as empresas gastam com Vale Transporte, haveria um acréscimo de 0,91%. Então seria um custo relativamente baixo pelos benefícios. Médio, né? Assim, de 0,90. Isso, o aumento médio seria esse, de 0,91%. Menos de 1% para poder conseguir zerar a tarifa de Belo Horizonte hoje, que vale lembrar é uma das mais altas do país, de R$ 5,75, apenas na primeira passagem, porque a maior parte das pessoas, não a maior parte, mas muitas pessoas usam mais de um ônibus para fazer o seu deslocamento para o trabalho, e aí esse valor de R$ 5,75 aumenta, chega a quase R$ 10. Isso é interessante, né? Porque eu acho que o principal ponto dessa pesquisa, pelo menos a minha sensação, é demonstrar esse percentual médio do aumento para as empresas. Porque de tudo que está sendo discutido agora, o único ponto que é criticado, questionado, é essa questão do impacto para o empregador, né? Que a gente sabe que tem um peso muito grande dentro, inclusive, da Câmara de Vereadores. Existe uma preocupação popular
a garantia do emprego, né? Que talvez isso signifique que os patrões vão demitir as pessoas. Mas demonstrar que existe um aumento, mas esse aumento não é tão significativo, eu acho que é o grande trunfo desse estudo, né, deles. Pois existem muitas pessoas comentando, pessoas que estão com essa resistência à tarifa zero, falando, por exemplo, não existe almoço grátis, então agora com a tarifa zero já pode esperar a prefeitura aumentando, por exemplo, o valor do IPTU, para poder bancar isso. Só que, na verdade, a proposta atual ela nem considera um aumento do subsídio. Isso pode ocorrer se a demanda aumentar muito, mas não considera isso no primeiro momento. Ou seja, a prefeitura, as empresas vão gastar um pouquinho a mais na folha e a prefeitura não gasta nem um centavo a mais. Exato, já começa por aí. Pode haver um aumento no preço dos produtos e dos serviços em Belo Horizonte por conta desse custo a mais da empresa. Só que esse custo ele é de 0,91% em cima da folha salarial, que por si só ela é apenas um dos fatores que influenciam na precificação de um produto ou de um serviço. Ou seja, o aumento, se ocorrer, seria mínimo. E existe ainda uma outra questão, e o pessoal que está articulando a tarifa zero diz que esse será o próximo levantamento, será a próxima pesquisa a ser lançada pela Faculdade de Ciências Econômicas do FMG, que fez esse estudo do impacto na folha salarial, que é o impacto no comércio e o impacto no setor de serviços. Porque nas cidades onde foi implantada a tarifa zero, o que se observou é de que houve um aumento na arrecadação dos municípios, porque as pessoas, com esse valor que as pessoas deixaram de gastar com deslocamento, elas passaram a comprar mais, passaram a consumir mais, as pessoas passaram a frequentar mais lojas, frequentar mais serviços, porque agora ficou mais facilitado tendo ônibus o tempo todo de graça. Sai no fim de semana, né? Exatamente. Então, assim, nesse primeiro momento, a perspectiva é de um investimento. Seria um investimento que seria feito para conseguir bancar a tarifa zero, esse aumento da folha salarial, mas a esperança, o que se espera a longo prazo, a médio, na verdade, prazo, é de que haja um aumento na arrecadação do município, que haja um aumento no faturamento das empresas. Gente, isso acho que é economia básica, né? Quando a gente está na escola, a gente aprende que o mercado consumidor fortalecido, com mais dinheiro, vai gastar mais na cidade, né? Acho que uma coisa que muito interessante é como esse custo pode ser diluído nisso, né? Porque, na verdade, se você melhora toda a economia da cidade, todo o ecossistema, as pessoas compram mais, vão mais no cinema, por exemplo, vão mais no shopping, você melhora a economia no geral, né? Essa questão dos 6% de desconto é um valor muito alto para as pessoas, né? Um desconto muito severo para o trabalhador, assim. Eu acho que é muito interessante esse estudo e acho que é economia básica. Eu acho que seria até contraproducente negar esse tarifa zero. Eu acho que seria muito importante para a cidade. Acho que a cidade só tem a ganhar com isso. Pois é, e a gente está falando de uma perspectiva econômica, de uma perspectiva de comércio, de uma expectativa de setor de serviços, mas uma das bandeiras do tarifa zero é que as pessoas tenham mais acesso à saúde, as pessoas tenham mais acesso à educação, tenham mais acesso ao lazer. A cidade, né? O que a cidade tem para oferecer, né? Exatamente. Pessoas deixam de ir a eventos gratuitos porque precisam de pegar um ônibus domingo, né? 2 ônibus. Quem vai sair com a família gasta R$ 5,75 para 4 pessoas. Isso é um custo muito alto no final do mês. Pois é. Em 2023, hoje a maior cidade em Minas Gerais que tem a tarifa zero, e que se não me engano é a segunda maior cidade do Brasil que tem tarifa zero, é Ibirité. Fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu fui lá em 2023, poucos meses depois de ter sido implantado a tarifa zero, e eu conversei com o secretário de transportes na época, e ele disse justamente que era um projeto, e detalhe, ele foi lançado lá em Ibirité por um prefeito que é um prefeito de direita. Sim. A ideia era essa, de que a longo prazo se observasse, que a longo prazo acontecesse isso, de aumentar a arrecadação do município. Ele até comentou, hoje as pessoas aqui de Ibirité, quando elas vão fazer compras, elas pegam um ônibus e vão para o Barreiro fazer compras em Belo Horizonte. A nossa expectativa é de que, tendo a tarifa zero aqui, as pessoas não só passem a ficar aqui para poder pagar, para poder consumir as suas coisas, justamente porque antes, para a pessoa ir do bairro dela até o centro de Ibirité, ela pagava uma tarifa e pagando um pouco a mais ela chegava no Barreiro. Como para ir até o centro de Ibirité a tarifa zerou, a expectativa era que não só as pessoas passassem a consumir mais em Ibirité, como esse valor que ela deixou de pagar no transporte, ela gastasse no comércio, ela gastasse no setor de serviços. Interessante. Isso é muito interessante. A gente já vive no Brasil pelo menos 2 décadas de sucesso em programas de transferência de renda, né? A Bolsa Família e outras modalidades. E os estudos que acompanham a eficiência desse tipo de programa
de forma quase unânime, pelo menos no que a gente lê e tem acesso, eles mostram que um dos resultados que é perceptível, independente da métrica que se avalia, é que o trabalhador assalariado, né, a gigantesca maioria das pessoas do país, e obviamente a gigantesca maioria das pessoas que usam transporte público, qualquer economiazinha que elas têm no mês, qualquer dinheirinho que sobra que elas têm no mês, ou um valorzinho a mais que entra, ele é gasto. Não é um dinheiro que a pessoa vai pegar e vai juntar e vai botar numa poupança, porque a população brasileira tem necessidades prementes, né? Então, assim, se você tem muito mais necessidades e vontades do que o que o seu salário no final do mês é capaz de oferecer, de permitir. Se entra um dinheirinho a mais, você vai satisfazer esse tipo de necessidade. Desde que seja uma alimentação, uma necessidade básica, ou um lazer, uma necessidade também humana, né, de que as pessoas, né, vivam a cidade. Então, se você tem esse descontinho aí de 6% do Vale Transporte e deixa de ter no seu salário, você não vai pegar esse dinheiro e não vai fazer nada com ele. É um dinheiro que vai recircular na cidade. É óbvio que essas pessoas vão gastar. Não é como se a vida de todo mundo estivesse tranquilo, de boa, qualquer dinheiro a mais que entrar, eu vou poder juntar. Não, eu vou resolver um problema que talvez eu estava remediando porque não estava com esse dinheiro a mais. Vou arrumar alguma coisinha em casa, ou então vou comprar aquele negócio que eu estou precisando e não estava podendo comprar porque estava faltando, o orçamento estava apertado. Então, a gente sabe, via esses estudos que mostram o resultado dos programas de transferência de renda, que a população brasileira vive numa situação que qualquer ganho, qualquer dinheiro a mais no final do mês é reinvestido. Ele circula de novo na economia, ele fomenta o setor de serviço, ele fomenta o setor de comércio. Então, não é também como se Belo Horizonte fosse sofrer porque as empresas de ônibus vão parar de arrecadar ou as empresas que pagam o Vale Transporte, né, vão passar a ter que pagar para todo mundo e não só para quem usa o transporte. Eu acho que, como o Bruno falou, né, e como o estudo mostra, inclusive esse próximo estudo do FMG talvez seja ainda mais forte para poder dar aderência à população e até o empresariado de uma forma geral a esse projeto Tarifa Zero, porque fomenta a economia da cidade, a ver a cidade mais viva, com mais circulação de pessoas e mais circulação de dinheiro também. Dois pontos até na sua fala. Primeiro, 6% no salário é um valor muito alto e que realmente vai fazer muita diferença no orçamento de muitas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000, 6% é R$120 por mês. Pois é. Isso é muito dinheiro quando você olha R$120 que vai estar agora disponível na sua renda. Dá pra fazer uma compra para casa, muitas coisas. Mas tem uma questão que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida também. E se a gente implanta a tarifa zero, as empresas talvez decidem retalhar? Porque a gente sabe que a qualidade deixa a desejar ainda. Tem alguma garantia de que talvez também se precisa fazer um investimento em qualidade? Então, esse projeto da Tarifa Zero, ele estabelece um período de transição de 4 anos. Então, seriam 4 anos para que... Não foi detalhado como que seria, mas poderia, por exemplo, ser um modelo igual algumas cidades adotam, que é a Tarifa Zero aos domingos. Que é um dia onde há uma queda na demanda pelo transporte público e que isso pode até fazer com que as pessoas voltem a utilizar ônibus. É uma coisa que tem acontecido em São Paulo. Esse exemplo, isso não está detalhado no projeto de lei. E justamente esse período de 4 anos ele coincide com o fim do atual contrato. Então a ideia é que, sendo aprovado a Tarifa Zero, que o próximo contrato ele já seja feito nos moldes da Tarifa Zero, nos moldes do fim da cobrança, e que isso estabeleça regras e questões para as empresas. A questão de retaliação, ela... Num primeiro momento, ela parece pouco provável. Primeiro, porque as empresas até agora não retalharam essa ideia. E segundo, porque em alguma medida a tarifa zero ela é benéfica para as próprias empresas de ônibus. Porque, por exemplo, hoje as empresas não têm mais os cobradores nos ônibus, mas as empresas elas ainda fazem a gerência da cobrança da tarifa, que os motoristas fazem a cobrança. As empresas pagam o adicional para o motorista, está fazendo essa dupla função. As empresas é que sustentam, entre aspas, mas elas que promovem os aplicativos que temos hoje de pagamento para o aplicativo, de recarga para o aplicativo, seriam coisas que as empresas não teriam mais a obrigação de fazer. A questão da evasão, por exemplo, as empresas já não mais teriam, porque não teria por que ter evasão, já que não tem cobrança de tarifa. E, principalmente, as empresas é que tentaram, no primeiro momento, pleitear o subsídio. Desde o primeiro subsídio que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que foi lá atrás na pandemia, com o adiantamento do Vale Transporte e depois com a implantação do subsídio como política pública,
as empresas elas viram isso com bons olhos. Primeiro porque isso é uma renda, é uma receita que ela é meio que garantida. É estabilidade, né? Estabilidade. E as empresas elas estão tentando, pelo menos estão ensaiando este movimento, talvez visando a próxima licitação, que é de serem melhores vistas pela população. E você tendo a tarifa zero, você não só já melhora isso em alguma medida, como você também não tem mais aquele estresse do começo de todo ano, que é do aumento da tarifa, que é uma coisa que as empresas elas acabam ficando muito manchadas em cima disso. As empresas elas estão com esse discurso de serem mais transparentes e elas estão pleiteando o subsídio. As empresas estão pleiteando o subsídio com o governo estadual. A princípio, isso não está avançando, mas estão pleiteando isso também. Então, para as empresas, é pouco provável que tenha retaliação, porque a tarifa zero para as empresas em si não faria muita diferença. Elas continuariam, basicamente, arrecadando o mesmo tanto que elas arrecadam hoje. Isso é interessante desse ponto de vista, né, das relações públicas das empresas, né? Porque realmente tem um ponto que é quase unânime entre o Belo Horizontino, é que existe uma máfia do transporte público, que todos os prefeitos da história da cidade estão mancomunados com essa máfia. Não cabe a gente entrar, né, nesse mérito aqui, mas você eliminando a tarifa e não havendo uma represália das próprias empresas, a imagem tende a melhorar, obviamente. Até porque não dá para piorar, né? Não dá para piorar. E justamente tem essa perspectiva da concessão, da nova concessão que vai ser daqui 3 anos, ainda não se sabe exatamente como que será feito, mas tem isso. E essa questão, a tarifa zero, ela virou um assunto suprapartidário. Políticos de esquerda, políticos de direita já perceberam que isso dá voto, isso tem apoio popular e isso efetivamente melhora a vida das pessoas. Acho que esse é o grande assunto que uma Câmara Municipal tem gerência, né? Que pode atuar, né? A Câmara Municipal não pode atuar sobre muitas coisas, mas pode atuar sobre isso. Acho que uma questão interessante que os vereadores parecem começar a discutir são os horários dos ônibus também, porque ontem, se eu não me engano, teve uma audiência pública para discutir o horário noturno, né? Porque é uma grande questão em Belo Horizonte que a gente sempre fala que é a capital dos bares, né? Teoricamente teria uma vida noturna muito agitada, mas não tem ônibus, né, de noite praticamente, né? Não tem como quem vai no bar voltar, muito menos quem trabalha. Exatamente. Né? Pois hoje, os ônibus, o horário noturno dos ônibus de Belo Horizonte, ele já é o mesmo de antes da pandemia. Isso, quando foi estabelecido o subsídio, isso foi determinado. Então, mesmo que hoje a demanda do transporte seja consideravelmente menor do que era o patamar antes da pandemia, os horários noturnos continuam os mesmos. Só que a questão é que as pessoas elas não voltaram a utilizar os ônibus de madrugada. Tanto pela facilidade que os aplicativos geraram, assim, quanto também pela falta de segurança de madrugada, mas isso também pode estar relacionado diretamente com a tarifa. Você mora na Savassi, você trabalha na Savassi, você mora num lugar onde, pegando 2 ônibus, você vai pagar quase R$11, você olha o aplicativo e tá lá 20, você faz esse esforço de pagar um pouco a mais para poder voltar para casa... Mais rápido, mais segurança. Exatamente. E a perspectiva do aumento de demanda que a tarifa zero promove, ela pode beneficiar isso. Hoje, tanto a Sumob quanto as empresas, elas estão resistentes, por exemplo, a aumentar o quadro de horários de madrugada ou aos domingos, onde o ônibus é a cada 50 minutos, muito por conta de que tem muita linha que roda vazia, tem muito ônibus que roda vazio. Com a tarifa zero, pode ser que mais pessoas voltem a utilizar o transporte e naturalmente haja uma demanda de aumento de horários. Hoje, uma linha que tem um horário, uma viagem por hora, mais pessoas utilizando, pode aumentar para 2, 3, 4. O Denis lembrou, né, de que não está muito bem, não está explícito no projeto, né, a forma como vai se dar essa transição. Isso geralmente fica a cargo do executivo, né, que faz a regulamentação da lei. Então, portanto, vai ficar a cargo, se for aprovado, né, vai ficar a cargo da prefeitura e do Álvaro Damião. E ele já deu entrevista, inclusive a gente aqui no programa Em Minas, né, parceria do jornal com a TV Alterosa, em que ele cita essas questões de ônibus. Ele fala, não sou contra a tarifa zero. Quem em sã consciência vai ser contra ônibus de graça, né? Agora, a gente tem que ver como é que vai ser feito essa tributação, como é que vai ser feito o financiamento desse projeto, etc. e tal. Ele tem medo de que empresas de Belo Horizonte vão para cidades vizinhas, mudem a sede, né? Para poder não ter que pagar essa taxa. Esse tipo de estudo é muito importante para tirar a força desse tipo de argumento, né? Olha, se fizer isso, é quase uma mesquinharia, né? Porque, a cidade está oferecendo aqui uma possibilidade de aumento de circulação de dinheiro e tal. E assim, se cair no colo... A gente tem que lembrar que esse projeto está tramitando de forma bem lenta na Câmara. O que a gente já disse aqui para mim, pelo menos, é interessante para o projeto,
porque ele não é votado rapidamente, a gente ainda está na discussão das comissões antes do primeiro turno, e dá tempo de saírem estudos como esse do FMG para a gente poder discutir e tornar essa pauta conhecida de todo mundo que pega ônibus, principalmente. Precisa ser, né, olha, não vai onerar demais, vai ser bom por isso e aquilo. Ah, você tem dúvida nesse ponto, esse ponto está explicado aqui. E que vai cair no colo do prefeito Álvaro Damião, se a Câmara Municipal aprovar, a possibilidade de ser um prefeito histórico na cidade, né? De ser um cara que zerou a tarifa dos ônibus, porque obviamente que isso fica muito mais atrelado à imagem do prefeito do que à imagem dos vereadores. Com certeza. Então, e o Álvaro Damião tem essa preocupação. E aí eu até passo a bola para o Denis aqui, que ele até percebeu que nessa mesma entrevista ele foi falar que o Damião gosta sempre de lembrar das suas raízes no Concórdia, né? Ele é um cara da cidade, de fato, que conhece a periferia da cidade. Esse foi o principal trunfo dele na campanha com o Fuad Noman, inclusive, dar penetração ao Fuad Noman nas periferias da cidade. Mas ele vai lembrar do ônibus que ele pegava no Concórdia, ele até comete uma gafe, né, Denis? Pois é, nessa entrevista que ele deu pro Estado de Minas, ele cita, ele quer demonstrar que ele entende as mazelas que as pessoas utilizam no transporte público, e ele citou que ele entende o que as pessoas passam no 1504, que é a linha de ônibus que atendia a região do Renascença, a região do Concórdia, que é a região onde o Álvaro Damião cresceu, se estabeleceu, só que a parte curiosa é que essa linha não existe há quase 30 anos. Então é isso, ele cometeu essa gafe, ele tentou demonstrar um conhecimento, uma proximidade com a população, teve esse excesso, digamos assim, mas no discurso ele tem um discurso, em vários momentos, voltado para a questão do transporte, muitas vezes falando bobagem, igual uma entrevista que ele deu, se não me engano, para a TV Horizonte, onde, perguntado sobre a questão dos articulados do MOV, que hoje estão sucateados, que não há uma definição se serão substituídos ou não, ele citou que um dos motivos para os ônibus estarem sucateados é que eles fazem curvas de 90 graus ali na região central, coisa que os articulados não poderiam fazer, o que não faz o menor sentido do ponto de vista mecânico e do ponto de vista das fabricantes. Os ônibus eles foram projetados para fazer isso. Essa questão do transporte, por algum motivo. Eles são articulados por algum motivo. A questão é essa, o transporte ele virou um grande triunfo eleitoral, virou um grande assunto discutido, debatido pela população. Não à toa o projeto do Tarifa Zero, ele é feito em coautoria de 22 vereadores. Isso é mais do que a maioria da Câmara, que hoje é 41 vereadores. Porém, para que esse projeto seja aprovado, é necessário 2/3 da Câmara. Então, ainda faltam 6 votos para que o projeto possa ser efetivamente aprovado. E a bancada do governista vai ser muito importante para isso, né? Assim, o Álvaro Damião vai ser um cara importante para ou liberar ou pedir para que a bancada do governo vote a favor. Exato. Desses 22 autores, 22 vereadores que têm autoria no projeto, grande parte deles são de esquerda, a esquerda foi em peso nesse projeto, mas existe um ou outro ali que é de centro, existe um ou outro ali que é de direita, mas ainda não temos uma definição de como que a base governista irá. Se o prefeito irá efetivamente dizer para ir nisso e naquilo, ainda não temos essa resposta, mas a princípio é isso. O Álvaro ele não demonstrou nenhuma resistência a esse projeto e conversando com as pessoas, a maior parte das pessoas elas têm dúvidas de como será bancado. Se estudos como este e outros mostrarem que dá para bancar sem aumentar imposto, que dá para bancar de uma maneira que não vá trazer prejuízos para a economia, não veria problemas de ser aprovado, até porque isso seria uma coisa positiva para a imagem dos vereadores e para a imagem do prefeito. Chance de ouro aí na mão do Álvaro Damião, a gente pode ver, né, se os vereadores aprovarem. Vale lembrar que ele está nas comissões, está na última comissão antes de ser votado em primeiro turno, mas o último avanço dentro dessas etapas na Câmara Municipal se deu a partir da não apresentação de um relatório dentro da comissão, perdeu o prazo o relator, que era o Juninho Los Hermanos, que é um dos vereadores mais ligados à prefeitura, né? Um dos vereadores mais alinhados ao governismo. Então, ele preferiu não se manifestar, não apresentou um relatório. Isso é um indicativo de que a prefeitura ainda está, né, em cima do pesando, muro, né? em cima do muro, tentando entender como é que ela vai se posicionar em relação a essa situação. Vamos ver como serão os próximos capítulos, mas assim, do ponto de vista até do que o Álvaro Damião representa, e representa de fato, porque ele é uma figura da periferia de Belo Horizonte, né, oriunda da periferia de Belo Horizonte, e quer representar como um cara que não abandonou essa origem, é um
projetaço, né? É uma grande oportunidade. Vai ser um desafio, porque parece que esse assunto está pegando na população também. A gente vê muitos artistas fazendo campanha, influenciadores fazendo campanha. Vamos ver. Deve ser o tema aí. Tomara que seja, né? É muito bom que quando a política é discutida na rua, com temas que são propositivos dessa forma, né? É muito bom falar da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte no programa nesses termos. Bom, a gente vai ficando por aqui. O programa hoje foi longo, mas né, temas muito importantes. Tivemos a participação especial do Denis para falar desse assunto da tarifa zero. Bruno, obrigado aí pela participação mais uma vez. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado, Bernardo, Denis. Sempre um prazer recebê-lo aqui. O Denis é nosso busólogo, né? Especialista em ônibus aqui no jornal. Denis sabe tudo das linhas aqui de BH. Denis, as portas estão abertas para comentar esses e outros assuntos. Com sorte, o Tarifa Zero também vai voltar à pauta desse programa. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e tomara que possa voltar aqui, talvez falando sobre a votação em primeiro turno, sobre o avanço do projeto, enfim. Com certeza. Voltará e falaremos desse tema aqui no Política em Pauta. Bom, você que nos ouviu até agora, a gente está disponível no Spotify, no seu agregador de podcasts favoritos. Você pode assistir também a gente no canal do YouTube do Portal UAI, junto com todos os outros podcasts aqui do Jornal Estado de Minas, da TV Alterosa também, e os vídeos das notícias mais importantes. A cobertura completa de política, com tudo que vai acontecer nos próximos capítulos de Tarifa Zero, tarifaço do Trump, o avanço da política eleitoral em Minas Gerais, Matheus Simões, Zema, Rodrigo Pacheco, Lula. Propague, claro. Você vê no am.com.br/política. Obrigado e até a próxima.